Bom dia a todos. Bom dia, senador Paulo Paim, meu caro senador Eduardo Suplicy, doutor Marcos, representante aqui do Ministério do Trabalho, doutor Mauro, meu caro Macapá, Mancha, Zé Maria, em nome de quem eu cumprimento todos os empregados. Estou vendo aqui que a plateia, basicamente, são dos nossos empregados lá de São José dos Campos. Sejam bem-vindos. E eu espero que a gente possa tirar um bom proveito dessa conversa aqui hoje, onde a gente possa esclarecer os fatos, até em função da presença única aqui do Sindicato de São José dos Campos. Acho que o foco, sem dúvida nenhuma, será GM São José dos Campos, mas eu vou me permitir, senador, antes de iniciar a fala especificamente sobre São José dos Campos, fazer 3 comentários a respeito das falas anteriores. O primeiro aspecto, quando nós falamos em Argentina, que nós estamos importando, e não só aí a GM, de uma maneira geral, veículos da Argentina, eu quero dizer também que a Argentina é um dos grandes compradores de veículos produzidos aqui no Brasil. Então, é uma parceria estratégica desenhada pelos governos do Mercosul, pelos 4 governos, agora com a entrada da Venezuela, os 5 governos. Sabemos que temos 2 associadas não efetivas, mas participando, como a Bolívia. Então, eu quero dizer, quando nós falamos em Argentina, nós temos que olhar a estratégia de parceria que foi montada no Cone Sul, em 1989, pelo então presidente Sarney. E o que há é uma complementação de produção. Há importações, sem dúvida, mas há também exportações. Especificamente, no caso da GM, a Argentina é a maior compradora de produtos fabricados aqui no Brasil, pela GM. Um segundo aspecto importante, quando se fala dos chamados benefícios fiscais, renúncia fiscal que o governo fez, renúncia de recursos públicos. Eu quero colocar, acho que a Adalto colocou muito bem, qual é o peso dessa indústria na economia brasileira. Em termos de PIB industrial, nós representamos 1/4 de toda a produção industrial, com uma rede de multiplicação de renda e de trabalho muito grande. Eu diria que o Brasil hoje não passa por uma crise mais séria em função de algumas atuações que o governo federal e alguns governos estaduais realizaram, segurando, através do setor automotivo, a economia como um todo. Especificamente, quando se fala ainda de renúncia fiscal, eu quero dizer o seguinte: nessa última redução de IPI que ocorreu, assim como na penúltima, assim como na antepenúltima, ficou comprovado que, com a redução de IPI, foi possível aos entes governamentais dos 3 níveis, municipal, estadual e federal, aumentarem a receita tributária. Portanto, as vendas alavancaram a tal ponto que mais do que compensaram a renúncia estanque do chamado IPI. Então, indo já para a questão de São José dos Campos, eu quero dizer o seguinte: o absoluto respeito da nossa empresa com os entes sindicais e, em consequência, com todos os trabalhadores. Quero dizer agora, nós, recentemente, em setembro, tivemos a negociação da nossa database e mantivemos o procedimento de negociação usual. A negociação conjunta entre uma fábrica que não tem problemas de excedente de pessoal, que é São Caetano do Sul, com uma fábrica com excedente de pessoal, São José dos Campos. Mantivemos o mesmo procedimento negocial, em absoluto respeito à história e à representatividade sindical. Do ponto de vista da GM, antes de entrar no ponto principal, eu diria o seguinte: nós reconhecemos e dissemos sempre o seguinte: a nossa fábrica de São José dos Campos, ela tem uma logística fantástica,
tem uma infraestrutura fantástica, como o próprio Macapá citou, é uma fábrica situada no meio dos 3 maiores mercados brasileiros e não seria de bom senso a GM, a nossa empresa, restringir a produção numa planta industrial dessa característica. Estamos lá há 50 anos, se nós não tivéssemos um problema sério de competitividade, se nós não tivéssemos um problema muito maior de sobrevivência da nossa empresa em São José dos Campos. Para o senador Paulo, o nosso empreendimento em São José dos Campos não é uma planta industrial, ela é um complexo industrial. Nós temos 8 fábricas dentro desse complexo. Temos problema localizado em uma. Então, o objetivo maior nosso é de preservar ao máximo esse investimento e preservar ao máximo os empregos lá gerados. Mas por que nós temos um excedente de pessoal lá? Temos excedente de pessoal lá por uma razão muito simples, que nós já dissemos. Não é um processo de demissão, não é um processo de redução de produção, é um processo de realocação dos investimentos aqui no Brasil. Esse processo de realocação dos investimentos, e aqui não cabe a culpa se é do sindicato, se é da empresa, se os dois lados são intransigentes ou só um dos lados. O fato é o seguinte: desde 2008 nós temos dificuldades de relacionamento com o sindicato na busca de uma planta competitiva, na busca de uma planta que possa sobreviver por mais de 50 anos, gerando empregos. Eu quero lembrar que em janeiro de 2008 nós tivemos uma primeira recusa de uma negociação entre GM e sindicato que poderia implicar no investimento de um modelo. Os nossos empregados estão aqui, sabem disso. Nós tentamos essa negociação, infelizmente não foi possível. Os próprios empregados fizeram um abaixo-assinado. Fomos envolvidos não somente por esse abaixo-assinado, mas por um movimento popular na cidade de São José dos Campos, onde nós tivemos reuniões com 13 entidades públicas. E, naquele momento, no início de 2008, nós já havíamos decidido, com a recusa do sindicato, que não seria possível manter aquele investimento, aquele estava perdido. Felizmente, no meio do ano, em junho de 2008, foi possível a GM, dentro do seu planejamento de negócios, oferecer um novo produto para investimento em São José dos Campos. Houve um movimento muito grande de toda a comunidade da cidade, de todos os trabalhadores, e nós conseguimos aprovar um acordo trabalhista e conseguimos fazer um investimento. Esse investimento resultou num lançamento 3 anos e meio depois, num novo produto chamado S10. Esse novo produto, lançado em janeiro desse ano, haverá um outro produto derivado dessa mesma plataforma, feita em São José dos Campos, que será lançado ainda este ano. Portanto, aquele acordo trabalhista de junho de 2008 propiciou um investimento da GM na nossa planta de São José dos Campos. E mantivemos, senador, esse investimento, apesar de, em 2010, o acordo que nós fizemos em 2008 não ter sido prorrogado. Mas a GM cumpre seus compromissos. Nós, apesar da não renovação do acordo de 2008, nós mantivemos o investimento na fábrica de São José dos Campos e, como eu disse, já lançamos a S10 no começo do ano
e lançaremos um novo produto derivado dessa mesma plataforma ainda este ano. Em 2010, tivemos um envolvimento do próprio presidente da GM do Brasil, buscando novas negociações trabalhistas que pudessem propiciar novos investimentos produtivos. Infelizmente, não foi possível. Não só na relação direta com o sindicato, mas também numa reunião intermediada pelo Ministério Público do Trabalho da cidade de São José dos Campos. Temos a ata onde oferecemos, naquela ocasião, na presença do procurador, o investimento em um novo modelo de veículo, infelizmente recusado pelo sindicato. Por isso que eu coloco claramente, o que ocorre em São José dos Campos hoje é decorrência de uma realocação dos investimentos produtivos. Nós, com isso, por que eu digo excedente de pessoal? Porque os 3 modelos de veículos que poderiam estar sendo, nesse momento, sendo produzidos na nossa fábrica de São José dos Campos, foram realocados para São Caetano do Sul. E desde 2008, nós estamos contratando em São Caetano do Sul para a produção adicional desses 3 modelos e trabalhamos até o final do ano passado com um duplo efetivo de pessoal. O pessoal que nós contratamos para a fábrica de São Caetano do Sul, para produzir os 3 modelos que poderiam estar sendo produzidos em São José dos Campos, e mantivemos um efetivo de pessoal em São José dos Campos, enquanto produzíamos os veículos que deveriam sair de linha, como efetivamente saíram de linha neste ano, a Meriva, o Corsa e a Zafira. Nós buscamos, com o sindicato, várias conversas, inclusive com a intermediação do Ministério do Trabalho, sempre buscando o máximo de respeito, não só ao sindicato, como aos trabalhadores. Fizemos 3 reuniões na presença do Ministério do Trabalho. Chegamos no dia 4 de agosto a um acordo, que o Zé Maria e o Macapá chamaram de um adiamento. Eu não chamo de adiamento, eu chamo de uma chance única para que as partes possam se entender, porque o layoff não foi adotado simplesmente para que nós ganhássemos tempo para postergar decisões de demissão ou, olha, vamos jogar o problema um pouquinho lá para frente, adiando o problema nesse momento. Negativo. O grande ponto do acordo do dia 4 de agosto, que não foi falado aqui, foi a formação de uma comissão negociadora, GM e sindicato, buscando dar, não só dar, mas adotar medidas de competitividade para a planta de São José dos Campos, de tal forma que nós pudéssemos, com um novo horizonte, gerarmos novos investimentos na fábrica de São José dos Campos. Então, quando nós falamos, e eu repudio a palavra adiamento, na verdade, nós estamos dando um tempo suficiente para que o sindicato e a GM, nesse grupo, nessa comissão negociadora de competitividade, possam buscar saídas que tragam condições para que a GM invista em São José dos Campos, para que a GM continue mantendo os empregos e mantendo seus investimentos por mais 50 anos, pelo menos. O que nós queremos, como eu disse, num complexo industrial com 8 fábricas, nós estamos com problema em uma fábrica. Nós gostaríamos de ter uma sustentabilidade para as demais 7 fábricas e, quem sabe, através dessa comissão negociadora, poder resgatar essa planta com problema. Então, a posição da GM é muito clara. Primeiro, de respeito à entidade sindical, tanto é que nós continuamos negociando. Na reunião de 4 de agosto que realizamos em São José dos Campos, o grande ponto, a grande conquista do ponto de vista GM foi de termos constituído uma comissão que possa mudar a situação atual.
dessa planta de São José. Isso em respeito não só aos trabalhadores, mas também ao investimento que nós fizemos. Eu disse e repito, a nossa planta, o nosso complexo industrial de São José dos Campos é o mais bem localizado em termos de logística e em termos de infraestrutura. Eu não sou tonto de jogar dinheiro fora, nem sou tonto de jogar uma empresa, uma planta industrial com essa logística e reduzir a produção dela, a não ser que haja questões de sobrevivência futura. E é o que está acontecendo. Ou nós, GM e sindicato, buscamos uma posição de dar a essa planta competitividade, ou realmente nós teremos problema de sustentabilidade futura. Eu tenho certeza, presidente, que nós vamos entrar numa sessão de perguntas e respostas e eu vou ter muitas perguntas. Então, eu vou parar por aqui, agradecendo a presença de todos e à disposição para a terceira parte.